Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Quantos estão alegres com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Eu também me sinto honrado, me sinto alegre por mais uma vez estar nesta casa para cultuarmos o nome do Senhor. Eu quero tomar para a nossa meditação nessa noite alguns versículos da palavra do Senhor que encontra-se registrado no livro de Marcos, capítulo de número 4. Quero tomar para a nossa meditação a partir do verso 35. Livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Antes de eu começar a ministrar aqui, eu quero dizer para os irmãos que Jesus vai acalmar tempestades. Aleluia! Esta é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Até tínhamos preparado outra coisa, mas mediante o início do culto, o decorrer, veio esta palavra nos nossos corações, no nosso coração nesta noite, para transmitir à igreja do Senhor. Como eu não sou bobo, né? Sou obediente, vou fazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para o outro lado da banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal, e um grande temporal de vento, e subiam as ondas para cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertando-lhe, dizendo: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos poder nos sentar. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nesta noite. Lembrando que aqui não é proibido dar glória a Deus, proibido dar aleluia. Eu sei que muitos irmãos aí hoje, durante a tarde, se alegrou, né, com a vitória do Corinthians, gritou, mas nós estamos na casa do Senhor nesta noite e é motivo de nós alegrarmos também. É motivo de nós darmos glórias a Deus, darmos aleluia, entregarmos o nosso melhor para o Senhor Jesus nesta noite, porque Ele se faz presente no meio da sua igreja nesta noite. Eu já pude sentir a presença do Senhor aqui. Queridos, a palavra do Senhor vai falar para nós nesta noite que Jesus, Ele acalma a tempestade. A palavra do Senhor vai narrar para nós que Jesus estava ali com os seus discípulos naquele lugar, e já era tarde, quando Jesus disse para os seus discípulos: necessário passarmos para outra banda. Imagino eu, creio eu, que Jesus estava cansado, precisava descansar um pouco, mas também Ele queria testar a fé daqueles discípulos que estavam com Ele. Muitas das vezes Jesus quer testar a nossa fé. Muitas das vezes Ele quer ver até onde nós confiamos nele, até onde nós cremos que Ele faz milagre nas nossas vidas, cremos que Ele faz maravilha nas nossas vidas. E a tempestade que a Bíblia vai refletir, vai falar para nós nesta noite. Jesus entrou naquele barco junto com seus discípulos e foram descansar.
E os seus discípulos ficaram ali. E de repente, começou-se um grande temporal sobre aquele barco. Quantas vezes o temporal tem assolado a nossa casa? Quantas vezes o temporal tem assolado o nosso barco? E aí? Clamamos ao Senhor ou desistimos da caminhada? Me faz lembrar aqui agora, me faz refletir aqui agora, que muitas das vezes a tempestade se levanta em nossas vidas, a tempestade levanta sobre o nosso barco, nós desistimos da caminhada, não crendo verdadeiramente no Deus que nós servimos. Mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui para conversar com você, para mostrar a sua grandeza e fazer você crer que somente Ele pode acalmar a tempestade. Eu vou falar mais uma vez para a igreja entender. Somente Ele pode acalmar a tempestade nas nossas vidas. Mas pregador, de onde vêm essas tempestades? Aonde surge essa tempestade nas nossas vidas? A tempestade das nossas vidas, ela surge dentro da nossa casa, ela surge no nosso trabalho, ela surge nos nossos estudos, ela surge das mais diversas maneiras, mas ela também tem que parar quando clamamos o nome do Senhor e cremos que Ele fará milagres. Assim como a irmã contou aqui o testemunho dela, os pais muitas das vezes falavam com ela: vai para a sua religião que da nossa nós cuidamos. Era uma tempestade que ela enfrentava, porque ela queria ver eles aqui juntamente com ela adorando ao Senhor. Até que Jesus chegou naquele lar, até que Jesus chegou naquela casa e acalmou a tempestade. Jesus, aleluia. E nesta noite, Ele quer acalmar tempestades aqui nesta noite. Eu não conheço ninguém, eu não sei da vida de ninguém, e muito menos me interessa, mas eu vim te apresentar Jesus nesta noite. Eu vim te apresentar aquele que vai entrar na sua casa, aquele que vai entrar na sua família, aquele que vai entrar lá no seu trabalho, aquele que vai entrar onde você esteja e vai acalmar a tempestade que você tem enfrentado. Aleluia! Eu creio, Jesus. E Ele está aqui nesta noite. Glória a Deus. Ele está presente no meio desta igreja nesta noite. Basta clamarmos, basta buscarmos a presença do Senhor, porque Ele quer acalmar tempestades aqui. Deus, aleluia. O Senhor Jesus, Ele dá ordem para os seus discípulos: é necessário que passemos para o outro lado. É necessário que deixamos para trás algumas coisas, ou todas as coisas, e passemos para o outro lado. Aqueles discípulos, muitas das vezes, até sem entender o que Jesus queria falar com eles, o que Jesus queria fazer com eles, entrou naquele barco juntamente com Jesus, confiando nele, crendo nele, e foram para o outro lado. Esta noite Jesus nos leva a entender quão grande é a sua grandeza. Mas muitas das vezes estamos caminhando e não conhecemos a grandeza de Deus em nossas vidas, irmão Robson. Muitas das vezes caminhamos e não sabemos que Jesus tem o poder para acalmar aquilo que o inimigo tem colocado sobre as nossas vidas.
Jesus te trouxe nesta noite aqui. Eu vou repetir mais uma vez para acalmar aquilo que o inimigo tem tentado fazer você desesperar. Irmão Daniel, Jesus trouxe a nossas vidas nesta noite para mostrar a sua grandeza sobre nós. Ele se faz presente no meio da igreja nesta noite. Como é glorioso poder sentir a glória de Deus. Como é glorioso poder sentir a presença de Deus nas nossas vidas. Esta passagem, esta mensagem, ela veio de encontro com aqueles discípulos naquele dia, que não creram num Deus que eles estavam servindo, num Deus que estava ali com ele, caminhando com eles. Eles não reconheceram a grandeza de Deus, mas nesta noite nós reconhecemos a grandeza de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Mas o que é a grandeza de Deus nas nossas vidas nesta noite? É o simples fato de estarmos aqui. Irmão Robson, nós não viemos aqui nesta noite para cumprir mais um protocolo. Eu tenho que ir lá, porque hoje é culto da família. O pastor tem que me ver lá, as irmãs, os dirigentes tem. Não, nós viemos aqui porque a grandeza de Deus nos alcançou. Nós viemos aqui porque o Senhor tem nos abençoado. Porque se nós fôssemos pensar desse jeito, que vamos lá cumprir mais um protocolo, que vamos lá cumprir mais um dia na casa do Senhor, nós não tínhamos vindo aqui. Porque a nossa carne ela é fraca. Mas o Espírito que habita em nós tem que ser mais forte do que a nossa carne. O Espírito que habita sobre a vida desta igreja, ele tem que ser mais forte do que as trevas que têm se levantado. Deus, aleluia. Nesta noite Jesus está ministrando conosco. Ele está dizendo para nós: e vocês, em quem tem colocado a sua confiança? Porque aqueles discípulos estavam com Jesus, caminhando com Jesus, vendo os milagres que Jesus estava fazendo. Porque na palavra vai falar: e passemos para o outro lado. Jesus deixou a multidão, ele fez milagre no meio daquela multidão, e os discípulos caminhando com ele, e muitas das vezes não criam que ele existia, não criam no poder dele. Tanto que a palavra vai dizer que Jesus vira para eles e fala: homens de pequena fé. Mas eles buscaram a resposta na pessoa certa. Eles buscaram a resposta em Jesus. Porque quando aquela tempestade chega ao barco daqueles homens, começa a inundar o barco daqueles homens, o vento começa a soprar sobre aquele barco. Eles foram até Jesus e buscaram a sua presença. Aleluia. A palavra vai dizer que Jesus estava deitado, estava dormindo. Mas eu posso fazer uma conjectura para nós hoje. Às vezes pensamos que Jesus está deitado, que Jesus está dormindo, que Jesus não está ouvindo, mas basta nós clamar que na hora certa Ele vai chegar com a solução. Às vezes clamamos 1 ano, 2 anos, 10 anos e não vemos a solução, porque a solução ela não vem na nossa hora, ela vem na hora de Jesus. Mas Ele ouve o nosso clamor.
E a palavra ela é tão maravilhosa, ela é tão bonita, que ela vai nos revelar, diante daquela tempestade, diante de tudo que Jesus fez com aqueles discípulos naquele local. Uns viram para os outros e diz: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? E eu vim falar para você aqui nesta noite: este é o Jesus que nós servimos, este é o Deus a qual nós confiamos, este é o Deus a qual a igreja colocou a confiança nele. Um Deus que quando se levanta para derramar o seu poder, um Deus quando se levanta para derramar o seu milagre, não tem inferno, não tem capeta, não tem obra mal feita que pode parar este Deus. Esse é o Deus a qual eu sirvo, a qual eu confio, a qual você confia nessa noite. O mesmo Deus que operou o milagre, o mesmo Jesus que acalmou a tempestade naquele dia, é o Jesus que faz presente no meio da sua igreja nesta noite. É o Jesus a qual se faz presente lá na sua família. Como hoje é intitulado o culto da família, creio eu que muitos irmãos aqui ainda tem alguém na sua família que não conhece esse Jesus. Mas não desista, não pare de clamar por aquela vida, não pare de buscar a presença de Deus por aquela vida, porque no momento certo Jesus vai visitar. Às vezes nós visitamos, falamos, mas não é neste momento. No momento que Jesus chegar, no momento que Jesus visitar, a conversa fica mais estreita. Porque muitas das vezes já aconteceu comigo de falar do amor de Deus, de ensinar o caminho, e muitas das vezes a pessoa virar para o nosso lado e falar: mas esse crente enjoado, que só sabe falar disso, que só sabe falar de Jesus, que só sabe falar que Jesus vai voltar, que Jesus vai tirar a igreja da terra. Às vezes não dão crédito ao que a gente fala, mas o momento que Jesus chega na vida desta pessoa, no momento que Jesus chama esta pessoa para ter uma conversa, as coisas mudam de direção. Aleluia. As coisas mudam de direção. E nesta noite Jesus, Ele está acalmando a tempestade aqui, irmão de Leão. Aquela tempestade que se levantou lá no seu trabalho, que tem feito você perder noites de sono. Ah, Jesus! Que tem feito você até mesmo desistir da caminhada. Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: eu estou no controle, eu estou no barco da sua vida. Aleluia. Ah, Jesus, está ficando gostoso esse ambiente. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus, Ele está acalmando tempestade em famílias aqui nesta noite. Papai. Jesus está falando com alguém aqui nesta noite, que tem buscado por alguém da sua família, que tem clamado por alguém da sua família. Eu venho dizer para você, meu irmão, minha irmã, não perca a esperança. Jesus está no barco. Não deixe Jesus fora do seu barco. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Busque a presença de Deus. Tu és fiel, Senhor, aleluia. Busque, Aleluia. a glória de Deus sobre a tua casa. Ah, Jesus, aleluia. Jesus está acalmando tempestades aqui nesta noite.
Meu Deus, tu és grande, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Ah, Jesus, tu és maravilhoso. Tu és santo, Jesus. Obrigado, E Senhor. a tua glória está aqui nesta noite, Pai. Aleluia. Meu Deus, tu és maravilhoso. Meu Deus, tu és grande. Aleluia. Glórias a Deus. Maravilhoso é o teu nome nesta noite, Jesus. É, Jesus. Que presença maravilhosa, irmão. Aleluia, Deus. Tu és fiel. Meu Deus, tu és grande, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ah, Espírito da verdade. Que maravilha, que glória neste local, irmão. Se vocês pudessem contemplar a glória que eu estou sentindo aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, tu és grande, Jesus. Obrigado seja o teu nome, Deus. Meu Deus, tu és maravilhoso. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Tu és santo. Jesus, tu és grande. Aleluia. Tu és maravilhoso, meu Jesus. Jesus está lá, tá, irmão? Jesus está na sua vida. Ele te trouxe aqui nesta noite para te falar. Ele está no controle da sua vida ainda. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Maravilhas. Jesus está no barco, tá? Aleluia. Não deixe ele fora do barco da sua vida. Eu vou fazer o que Jesus está mandando aqui nessa noite. O senhor quer aceitar Jesus como único Senhor da sua vida? Meu À Deus. noite o corpinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembra do que ele tem feito na sua vida, nos milagres que ele tem realizado. Coisa linda. Você quer aceitar Tu és Jesus hoje? fiel. Aleluia. Sim, Jesus. Oh, Espírito Santo. Você quer Jesus na sua vida? Convence o homem. Quer? Oh, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu falei que o Senhor Jesus ia trabalhar aqui nessa noite. É, Deus, tu és maravilhoso. Que maravilha, irmãos. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. Jesus é grande. É, Jesus. Jesus é poderoso. Aleluia. Oh, Que aleluia. maravilha. Que bênção. Quem aí na nave da igreja tem alguém na família que você tem clamado e essa pessoa ainda não serve ao Senhor? Se você sentir no coração e quiser vir aqui à frente, nós vamos estar orando por você para que o Senhor te dê força para continuar buscando para esta pessoa. Quem aí tem alguém na família que ainda não conhece os caminhos do Senhor, mas tem clamado por essa pessoa e queira vir aqui à frente para nós estar orando pela sua vida e pela vida dessa pessoa? Glorificado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Um ente querido que você tanto busca por ele, tanto entrega por ele, e essa pessoa ainda não se converteu aos caminhos do Senhor. Oh, Jesus.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas se você crê que a sua oração ainda vai fazer efeito sobre a vida dessa pessoa, levante de seu lugar e venha aqui na frente, que nós vamos orar por você nesta noite. Sim, Jesus. Rafael, Nós queremos, ó Deus. pode vir aqui também. Nós vamos estar orando pela sua vida nesta noite. Oh, aleluia. Oh, papai. Aleluia, Jesus. Tem mais alguém? É noite oportuna, hein? É noite de Jesus acalmar a tempestade na sua vida. É, Jesus. Aleluia. Tem mais alguém? Oh, aleluia, bendito é o seu nome. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo está me falando que tem mais gente. Tem mais alguém aí no meio que tem clamado por alguém. Essa pessoa não se encontra nos caminhos do Senhor, mas é noite oportuna Jesus visitar esta pessoa. Aleluia a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, então, apresentando essas vidas aqui no altar do Senhor. Essas vidas aqui que estão aqui na frente, quero deixar bem claro para a igreja, para os irmãos, essas vidas que estão aqui na frente, igual vocês conhecem, a pastora Mara, o irmão Deleon, os demais irmãos que eu não sei o nome, a Dani, que eu não sei o nome, não são, na visão da igreja nessa noite, não são essas pessoas. São alguém que elas têm orado, que elas têm clamado, que elas têm buscado, para que essas pessoas se encontrem o caminho do Senhor. Então nós vamos ministrar nesta noite vitória sobre a vida dessas pessoas e encontro com Deus na vida destas pessoas. Amém? Quem crê que Deus ainda pode fazer um milagre nesta noite? Quem crê que ainda Deus pode restaurar vidas nesta noite? Quem crê que Deus ainda pode transformar vidas nesta noite? Porque nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para buscar a presença de Deus. E através das nossas vidas, os frutos teríamos que dar. Aleluia a Deus. Deus maravilhoso, Deus tremendo, Pai santo, Pai poderoso de Israel. Meu Deus, a tua palavra foi pregada, a tua palavra foi ministrada nesta noite, Pai. Meu Deus, eu creio que Deus, o Senhor, tem visitado vidas nesta noite. Meu Deus, esses irmãos que estão aqui na frente, Pai, eles têm tanto buscado, eles têm tanto clamado pela vida de alguém, por alguém da família que se encontra longe dos seus caminhos, ou muitas das vezes não conhece os seus caminhos, mas como ministro do Senhor, como servo do Senhor nesta noite, eu declaro toda a armadura contra essas vidas, toda a força do maligno que tem impedido essas pessoas de conhecer o teu caminho, de conhecer a tua glória, que seja repreendida, e através dessas vidas que estão aqui nesta noite, Pai, o seu testemunho será contado, os seus milagres serão contados no altar do Senhor, porque nós servimos um Deus que faz milagres. Nós servimos um Deus que opera maravilha. Aleluia. Nós servimos um Deus que acalma a tempestade.
filho tem buscado, Pai. O teu filho tem chorado aos teus pés por alguém. Que nesta noite visita esta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Visita esta pessoa. Meu Deus, abençoa a vida do teu servo. Dá ele forças para continuar buscando, Pai. Realiza o desejo do seu coração, que a gente vê essa pessoa dos seus caminhos. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, está aqui neste homem. Pai tremendo, Pai poderoso. Eu não conheço ele, eu não sei nada da vida dele, mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer para ele: eu ainda estou no controle da tua vida. Eu vou contar a tua vida. Se creres em mim verdadeiramente, eu realizarei os desejos do teu coração. O nome do Senhor Jesus é comigo. Meu Deus, está aqui a vida do teu servo. Ah, Jesus, que maravilha, que glória. Estou contigo nesta caminhada. Tenho eu agradado da tua vida, Alabá. Tenho eu agradado do modo que tu tem me servido. O teu clamor tem chegado até o meu trono. Alabá. Meu Deus, Assim diz o Senhor para ti nesta noite. As tuas orações têm chegado até o meu trono. E eu irei agir no momento certo, na hora certa. Assim diz o Senhor para ti nesta noite. Meu Deus, aqui estão as tuas servas, Senhor. Continua abençoando a vida delas. Continua dando forças a elas, Pai, para buscar, para clamar o teu santo nome por aquelas vidas que elas têm clamado, Pai. Não deixa, Senhor, elas desanimar na caminhada. Não deixa, Senhor, que o inimigo venha colocar barreiras na vida delas, dizendo que não adianta, que aquela alma não, Senhor. Repreende todo o mal nesta noite, Pai. Joga por terra toda a seta do inimigo, toda a força contrária, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós ministramos a bênção sobre a vida da tua igreja nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós ministramos a bênção sobre a vida da tua igreja, Pai. Ser com eles de uma maneira gloriosa, ser com eles de uma maneira poderosa. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus abençoe a vida da igreja. Confesso para os irmãos que eu também fiquei surpreso com o que Deus fez aqui nesta noite. Mas tudo aquilo que o Senhor colocara no nosso coração, nós entregamos para a igreja nesta noite. Volto eu alegre pelo que o Senhor fez nesta noite, na minha vida, na vida da igreja. Não somos merecedores de nada, mas a graça do Senhor nos alcançou, nos trouxe virtudes para estar aqui. Que Deus possa continuar abençoando esta igreja, abençoando o anjo dessa igreja, toda a sua família. Continua dando força, continua dando virtudes para estarmos aqui nesta casa. Eu agradeço assim a minha oportunidade, agradeço os irmãos a qual intercederam pelas nossas vidas. Que Deus possa abençoar vocês. Vou voltar para Minas, vou levar mais uma família
que eu pude conhecer mais irmãos que vamos morar juntos na glória. Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.